E é importante nós entendermos, mergulharmos na palavra. Então nós vamos ler Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Na semana passada, eu estive liberando a palavra, o propósito eterno de Deus. Quem esteve na semana passada, ouviu a palavra, e eu espero em Deus que você tenha ouvido e tenha entendido. Se você não esteve aqui, mas assistiu depois pela internet, pelo YouTube, que está lá no canal, e eu continuo esperando que você tenha entendido essa palavra, porque agora, hoje, nós queremos mergulhar um pouco mais, nós queremos nos aprofundar um pouco mais dentro deste tema, o propósito eterno de Deus. Vamos deixar fluir um pouco mais, deixar que a vida de Deus possa fluir um pouco mais dentro deste tema, porque todos nós, quando começamos a entender o Evangelho do Reino, todos nós sempre ouvimos muito essa expressão: há um propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito de Deus. Nós precisamos entender o propósito. E muitos entendem que há um propósito. Muitos entendem que há um propósito de Deus. Mas muitos não sabem qual é o propósito de Deus. Muitos não compreendem qual seja o propósito de Deus. E se você ouviu na semana passada, ou se você assistiu pela internet, ou você que está aí assistindo agora pela primeira vez, está na internet, vai pegar lá no canal, e essa já é uma segunda parte. Então não há como hoje nós retornarmos. Na semana passada foram 55 minutos mais ou menos falando sobre esse tema, então eu não tenho como retornar agora e falar tudo que foi falado na semana passada. Então, se você tiver dificuldade hoje, o meu conselho para você é que você procure lá no canal e assista. E eu até quero aproveitar e dizer para você assim, se você tem dificuldades para entender, quando você ouve uma palavra que traz um entendimento um pouco mais profundo e você não consegue entender, não consegue captar, porque às vezes você, numa mensagem inteira, você consegue captar uma frase, porque é aquela frase que Deus mexeu com você. Então eu vou te dar um conselho de algo que ninguém nunca deu para mim, mas que isso foi algo que eu aprendi na prática. Quando eu não entendo, quando eu não compreendo, quando eu tenho dificuldade de compreender uma palavra, então eu vou assistir aquela mensagem 2, 3, 4 vezes, eu vou anotar as coisas que eu vou entendendo, e cada vez que eu assistir aquela palavra, eu vou entender mais. Amém? Eu vou compreender mais. Então o meu conselho para você, mesmo que você esteja aqui hoje, que você não ouviu a semana passada, procure lá e assista a de hoje de novo, e assista as duas de novo, para que você possa entender algo que escapa às vezes do nosso entendimento. Então nós falamos sobre o propósito eterno de Deus. Propósito é uma meta, é um alvo. O propósito de Deus expressa a vontade de Deus. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E o verso 29, ele já expressa qual é a vontade de Deus. Mas nós podemos ler e não entender que o propósito de Deus está implícito aqui nesse texto. Ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Aqui está o propósito de Deus, um propósito eterno. Por que propósito eterno? Porque esse propósito de Deus, ele existe desde a eternidade passada. Nós vamos ver em Efésios 1, onde ele diz: nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo ser mundo, antes de todas as coisas serem criadas, Deus já havia estabelecido o seu propósito, o seu querer para a minha vida e para a sua vida. Aquilo que Ele quer realizar, qual é o seu alvo, qual é o seu propósito na sua vida e na minha vida. Amém? Isso é igual para todos quantos forem chamados por Deus. Um propósito eterno. E se esse propósito eterno de Deus se cumprir, se realizar em nossa vida, glória a Deus, nós poderemos viver a nossa vida nessa terra cumprindo o propósito do Senhor. Vamos ver lá. Mas existe alguma confusão quando se fala de propósito. Então, normalmente, as pessoas pensam que o propósito de Deus tem a ver com aquilo que nós fazemos. Deus me chamou para fazer alguma coisa. Deus disse que eu tenho que fazer algo. Deus disse que eu tenho que fazer a obra de Deus. Deus disse que Ele me chamou para fazer algo. Mas o propósito não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Não é. Outros confundem porque pensam que o propósito de Deus é que todos sejam salvos, que o propósito de Deus seja a salvação. Deixa eu só tirar aqui a jaqueta, que agora me deu calor. Obrigado. Que o propósito de Deus seja a salvação. E isso, ela cria uma certa confusão, porque, primeiro, por muito tempo, por quase toda a minha vida, eu sempre ouvi dizer que qual é o tema principal da palavra de Deus? Quem arrisca me dizer? Qual é o tema principal da palavra de Deus? Salvação. A vida inteira eu ouvi. O tema principal da palavra de Deus é a salvação. A palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, trata da salvação. Mas não é. Qual é o tema principal da palavra de Deus? Jesus Cristo. O Cristo. Então, quando eu afirmo que o tema principal da palavra de Deus é a salvação, eu acabo também afirmando que o propósito de Deus é que todos sejam salvos. Ou seja, que Deus, em toda a sua palavra, estava apenas voltado para a salvação do homem. Mas não, a salvação não é o propósito de Deus, mas a salvação é o meio pelo qual Deus nos leva à realização do seu propósito. Por que que Deus precisou, ou por que que o Senhor
abriu essa porta através da salvação, porque lá no Éden, e às vezes as pessoas dizem, nós temos que voltar ao Éden. Nós não temos que voltar ao Éden, nós temos que voltar a antes do Éden, antes da fundação do mundo, quando estávamos em Deus o Senhor. Lá no Éden, o homem pecou, o homem transgrediu, o homem caiu. Quando Deus fez o homem, isso tudo já estava lá na semana passada, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O propósito de Deus a intenção de Deus, o desejo de Deus era que o homem pudesse gerar filhos à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de quem? De Deus. Esse homem seria a imagem e semelhança de Deus, o desejo de Deus. Deus disse para o homem: olha, aqui tem uma árvore bem no meio do jardim, e esse fruto você pode comer. Aliás, Deus disse diferente. Ele disse, colocou bem no meio do jardim a árvore da vida e colocou ao lado a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim, onde todos tem aqui um refletor, você não vê um refletor que ilumina bem aqui. Deus colocou bem no meio a árvore da vida. E ele apontou para outra que estava ali do lado, que não era tão importante. Ele disse assim: dessa aqui você não come. Quando Deus diz, dessa você não come, Deus está dizendo o quê? Dessa aqui você come. Dessa você pode comer. Mas aí o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele se tornou, ele caiu da presença de Deus, aconteceu uma morte espiritual, Satanás entrou no homem, e ele ficou impregnado no homem, ele ficou impregnado na natureza do homem, ele ficou impregnado em tudo que o homem se tornou. Ele se tornou caído. Caído do quê? Da presença de Deus. Agora, ele não poderia mais produzir um filho à imagem e semelhança de Deus. Ele agora vai produzir filhos igualmente caídos como ele é, igualmente pecadores como ele se tornou, igualmente corrompidos como o homem se tornou. E a palavra diz: todo homem que nasce nessa terra, ele nasce pelo sangue, pela carne, ele nasce com a natureza de Adão, ou seja, com o pecado. E eu sempre digo, nós somos muito passionais quando falamos de nossos filhos, de nossos bebês. A gente olha um bebezinho e a gente diz: é um anjo, é um anjo. Mas a palavra de Deus diz que não. Por que não é um anjo? Primeiro, porque é nascido de um homem, e um homem não vai gerar um anjo. Um homem vai gerar outro homem. Um ser humano vai gerar outro ser humano. Ele não vai gerar um anjo, e também não vai gerar um demônio, porque ele é um ser humano. E como ser humano, esse ser humano que nasceu tão pequenininho, tão desprotegido, tão dependente do seu pai e mãe, quando ele chegar a uma idade em que ele entenda o que é pecado e que ele precisa de salvação, ele precisa se arrepender, ele precisa se tornar filho de Deus. Amém? Ele precisa se tornar filho de Deus tão logo ele consiga entender que ele é pecador, que ele começa a entender o que é certo e errado, ele começa a entender essas coisas. O seu pai e sua mãe sentam-se com ele e pregam para ele a mensagem de redenção, e ele precisa ser salvo. Amém? Todo ser humano precisa ser salvo. Então, quando nós nascemos de Adão, nós nascemos com a natureza humana. Então Deus estabeleceu uma forma
de mudar a natureza do homem, de mudar tudo isso aqui que eu estou falando. Na semana passada tem textos da palavra, eu não vou ler agora, porque senão eu vou ficar aqui 2 horas falando, todo mundo vai querer ir para casa, e eu não vou conseguir entrar no que eu quero falar hoje. Então Deus precisou estabelecer que o homem recebesse uma nova natureza, não mais a natureza adâmica, mas recebesse a natureza de Deus, que recebesse a natureza de Deus. Qual é a porta de entrada do homem nessa terra? Qual é a porta de entrada do homem nessa terra? Hã? Você está com medo de responder? Hã? Como? Não. Como é que nós chegamos nessa terra? Qual é a nossa porta de entrada? O nascimento. O nascimento. Tanto que diz, deu a luz, viu a luz, chegou a luz, chegou ao conhecimento das coisas. Então, nós entramos nessa terra através do nascimento. Como que nós vamos agora ingressar na nova natureza? É preciso acontecer um nascimento. Amém? Você entendeu? O que ele tornou o ser humano? Ele nasceu, um dia ele nasceu, está um nome desse tamanho, mas era uma coisinha assim, pequenininha, carequinha, feioso, espeitado. A pastora disse, mas é um bebê tão lindo. Eu disse, tudo bebê, tudo cara de joelho, tudo a mesma coisa. Eu disse, não é. Mas todos nós nascemos, e isso foi o que deu a nossa porta de entrada. Mas, para recebermos a natureza de Deus, então teve que acontecer um nascimento. E Jesus diz para Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos que é necessário que aconteça o quê? Um novo nascimento. Então ele vai explicar para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Como assim, Senhor? Olha que Nicodemos era um homem muito inteligente, fazia parte do sinédrio, fazia parte das pessoas importantes que conheciam a palavra de Deus. Jesus ele diz, mas Senhor, como que eu vou nascer de novo? Para me receber uma nova natureza, como que eu vou nascer de novo? Eu já sou homem feito, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como que isso vai acontecer? E Jesus disse, não é assim, Nicodemos. É preciso nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando de um novo nascimento que acontece quando nós recebemos a Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, nós nascemos de novo. Quando nós recebemos a Cristo, nascemos como? Nascemos de uma natureza divina. A palavra diz, o homem, o antigo homem, o velho homem, este morre. E isso é tão interessante, queridos, que um dos passos deste novo nascimento é o batismo. E a palavra ela diz assim, quando nós somos batizados em Cristo, Paulo diz assim, nós como Cristo somos sepultados nas águas. Você já leu isso na palavra? Nós somos sepultados. E depois, da mesma maneira que Cristo ressuscitou, que Cristo foi levantado da morte, nós somos tirados das águas, se tornando um novo homem, uma nova mulher. Você já leu isso, né? Não estou falando nada que seja algo que você não saiba. Então, ali nas águas, nós morremos, somos sepultados e nascemos para uma nova vida. O nascer das águas, sendo batizados em Cristo. Amém? Então agora acho que eu posso avançar aqui. Vamos lá. Colossenses 1:28. Eu acho que daqui nós podemos avançar. Aliás, antes de Colossenses eu quero ler Efésios, para você entender. Efésios 1:4. Efésios 1:4 e depois 11, ele diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Aí o verso 11: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Qual era o propósito de Deus? Qual é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus, vamos ver por partes. O propósito eterno de Deus: ter uma família. O propósito eterno de Deus: ter muitos filhos. Muitos filhos. Sabe, querido, é muito interessante que os filhos, eles são parecidos com os pais. Muito parecidos com os pais. Às vezes os pais dizem assim: ah, mas esse menino é teimoso. Ah, mas essa menina é teimosa. Esse menino e essa menina estão reproduzindo o pai ou a mãe, ou os dois. A gente sempre ouviu dizer assim, ó: a fruta não cai longe do pé. Esse seu filho, essa sua filha, seja do coração, seja biológico, no convívio com você, desde que nasceu, desde que os seus olhos se abriram, esse seu filho vai reproduzir o que ele vê em você. Você nunca ensinou o seu filho assim: você tem que ser teimoso, tá? Você já ensinou? Não, né? Filho, você tem que ser birrento. Não, ninguém ensina isso. Mas os filhos veem isso no dia a dia, no convívio com a família. Eles percebem que o pai é birrento, que a mãe é birrenta, que o pai é teimoso, que a mãe é teimosa, que um xinga, que outro grita. E sabe o que os filhos vão fazer? Eles vão ser igual. Eles vão ser birrentos, vão ser teimosos, vão xingar, vão falar alto, vão gritar, porque é o que eles veem. Isso é muito interessante. Um dia eu estava ali cozinhando e alguém tirou uma foto. Eu estava cozinhando e eu gosto de ficar com a mão aqui assim na cintura, cozinhando. Estou lá cozinhando e põe a mão assim na cintura. E aí publicaram lá. E um dos meus irmãos disse assim: meu Deus, eu achei que só eu fizesse isso. Eu fiquei pensando: fizesse o quê? Cozinhar? Ele disse: eu também tenho o hábito de cozinhar com a mão assim, mas não é só eu. Aí ele botou uma foto dele cozinhando com a mão assim e uma foto do meu pai cozinhando com a mão assim. Ele disse: isso é marca da família. Então, eu também nunca tinha me parado para pensar sobre isso, mas de alguma forma a gente chama isso de uma memória que está dentro de nós. Então a vida inteira eu vi, mas nunca meu pai me disse: quando você for cozinhar, você fica assim. Parece alça de xícara. Mas a gente reproduz isso. Agora, recentemente, eu almocei, aí era um dia de calor, a gente sentou aqui embaixo na sombra, e aí eu fiquei com um palito aqui de dente no cantinho da boca, bati uma foto e botei no grupo da família, acho que foi. Agora vou descansar aqui. E aí a minha madrasta viu a foto e disse assim: eu não acredito. O teu pai, ele chega a dormir com o palito no canto da boca. E eu fico com medo. Eu digo para ele: não fazer isso, mas eu estou vendo que tu faz igual. Porque os filhos reproduzem o que os pais fazem. Mesmo que meu pai nunca tenha me dito: você põe o palito aqui no canto da boca e deixa o palito aqui, vai dormir com esse palito na boca. Mas eles reproduzem isso. Eles são semelhantes aos pais em tudo, seja no que é positivo e seja no que é negativo. Quando você vê algo positivo, você diz: ai, que lindo, é igual o pai. Às vezes até quando é coisa legal, positiva, um dos dois já sabe: é igual a mãe, é igual o pai. Aí quando é coisa ruim, é igual a ti, viu? É igual a tu. Teimoso desse jeito é igual a tu, porque eu não sou assim. Mas eles estão reproduzindo isso. Então Deus queria uma família, mas Ele queria uma família grande, mas Ele
não queria que esses filhos reproduzissem uma imagem de pecado, transgressora, desobediente. O que diz então a palavra? Em Colossenses 1:28. Agora sim vamos ver Colossenses. Colossenses 1:28. Vem cá, Colossenses. Às vezes foge para lá, para cá. Filipenses, Colossenses 1:28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então Deus, Ele disse assim, eu quero ter muitos filhos, mas eu quero que esses filhos sejam semelhantes a Cristo. Amém? Esses filhos, eu quero que sejam semelhantes a Cristo. Deus quer ter muitos filhos, mas esses filhos têm que ser iguais a Cristo. Colossenses 1:28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 2 Coríntios 5:17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, o que Deus quer? Deus me deu a salvação. Por quê? Porque se não houvesse salvação, não haveria como Ele me dar a natureza divina. A natureza divina me é dada através da salvação. Eu recebo a natureza de Cristo. O antigo homem não existe mais. A sociedade pode olhar para alguém que no passado cometeu todo tipo de crime, cometeu todo tipo de pecado, todo tipo de transgressão, mas um dia essa pessoa se converteu, recebeu Jesus, nasceu de novo. Para Deus, a palavra diz, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher. A sociedade vai sempre dizer, o fulano que matou o outro, a fulana que fez não sei o quê, essa Flor de Lis. Agora a vida inteira alguém vai dizer, aquela pastora que matou o marido, aquela que envenenava o marido, aquela lá. A sociedade vai o resto da vida a falar sobre isso. Poderão se passar muitos anos e talvez em escolas, em faculdades de psicologia, vão estudar por que ela fazia isso e tal, e o caso da Flor de Lis. Mas se ela viesse a se arrepender, se ela viesse a se converter, se ela viesse a nascer de novo, Deus não vai olhar e dizer, aquela que matou o marido. Porque quando Deus nos olha, o que Ele vê? O que Ele vê em mim? O que Ele vê em você? Ele vê Cristo. Você está entendendo? Quando Ele olha para nós, para mim, para você, nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, Ele não olha para o Elcio e diz, o Elcio está Renato, o Elcinho, o Elcio não sei o que, ou qualquer outro adjetivo. Ele vê Cristo. Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz, Cristo em vós, esperança da glória. Quando a palavra diz igual a Deus, semelhante a Deus, Ele está dizendo, nós temos que ser semelhantes a Cristo, iguais a Cristo. Eu não sei se você consegue entender. Se você não entender, me dá um alô aí que eu paro para te explicar diferente. 1 João, olha o que diz 1 João 2, 5 e 6. Mas quem guarda a sua palavra, e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele,
esse deve também andar como ele andou. Deve andar como ele andou. Ele quem? Jesus. Vamos rebobinar. Qual é o propósito de Deus? Ter filhos. Filhos como? Filhos iguais a Cristo. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Que você seja igual a Cristo. Simples assim. Que você seja igual a Cristo. Aí você olha e diz: meu Deus, como que eu vou ser igual a Cristo? Como é ser igual a Cristo? No que eu tenho que ser igual a Cristo? Eu tenho referências aqui, mas eu vou ler o texto rapidamente. Primeiro, eu coloquei alguns, elenquei alguns. Fiz aqui uma lista. Mas não são apenas isso, mas para você entender no que nós temos que ser igual a Cristo. A palavra diz em Mateus 11, 29: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Tem que ser igual a Jesus no quê? Ser manso e humilde. O que mais diz a palavra? Em 1 Pedro 1,15: pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem. Eu tenho que ser o quê? Santo, igual a Jesus. João 13,14: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. O que eu tenho que fazer? Servir. Eu me lembro até hoje, um dia nós estávamos aqui no churrasco, e estávamos ali debaixo do pé de ingá, sentados na sombra, e aí começou a discussão, os homens e as mulheres. Porque quem tem que servir, quem é que tem que servir, quem é que não tem que servir? E eu fiquei só ouvindo aquela discussão lá, nem quer terminar aquela história. E aí alguém foi me perguntar: e aí, pastor, como é que é o negócio? Quem é que tem que servir? A mulher que tem que servir o marido? O marido que tem que servir a mulher? Eu disse: como? A palavra de Deus diz que maior é o que serve. Qualquer um dos dois tem a obrigação de servir, um serve o outro. Maior é aquele que serve. Então o marido serve a esposa serve o marido. Pronto. Tá, acabou o assunto, acabou a discussão. Os dois têm que servir. Não é porque eu sou homem tem que ser servido, e não é porque a mulher também tem que ser servida. Os dois têm responsabilidade de um servir ao outro. Jesus veio e disse: assim eu que sou mestre, lavei o pé de vocês, vocês também têm que lavar o pé dos outros, vocês também têm que servir. Então, muitas vezes no meio, as pessoas dizem: não, eu sou o pastor, quem vai carregar minha bolsa? Quem vai carregar minha maleta? Quem vai vir aqui me servir alguma coisa? Quem vai? E aí o camarada senta: não, eu sou o pastor, quem vai me servir? Jesus disse: não, você também tem que servir. Eu lavei os pés de vocês têm que lavar os pés dos outros. Você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para servir. Estranho, né? Não é isso que a gente vê. Você foi chamado para servir, para ser igual a Cristo. Jesus disse: se eu lavei o pé dos outros, vocês também vão lavar. O que mais? João 17,18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus foi enviado ao mundo para pregar o Evangelho, nós somos enviados ao mundo para pregar o Evangelho. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades que temos para, seja por palavra, seja por atitudes, pregar o Evangelho. Não é para estar na fila do ônibus, na fila do banco, na fila do correio, e alguém começa a questionar e a falar da crise do governo, que não sei o quê, e aí você se junta: porque esse Bozo, porque não sei o quê, ou porque a Lula, ou porque há não sei o quê, e aí você se junta naquela discussão inteira, e você é mais um falando, daqui a pouco está todo mundo brigando, daí já entra um outro que é do outro partido, já começa a discutir: porque o outro é ladrão também, porque não sei o quê. Não, você está ali e deve aproveitar a oportunidade, seja por palavras ou seja por atitudes, para pregar o Evangelho. Então, se você tem uma rede social, não é para você ficar lá discutindo na rede social, ficar brigando, batendo boca, e seja sobre qual é o tema. Faça disso o livro que as pessoas vão ler hoje nas redes sociais, é o que você publica. Se você só publica bobagem, as pessoas vão aprender o quê? Não vão aprender nada. Se você fica lá postando qual é o seu signo, qual é o animal que representa o Fernando,
Aí escolha uma águia, escolha um leão, escolha. Por favor, aproveite a oportunidade para falar de Jesus, aproveite a oportunidade para. Mas eu não sei o que dizer, então não fala nada, fica quieto. Qual é o seu horóscopo? Nem me fala, horóscopo então aí já é demais. Outro, João 13,34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e também vocês amem uns aos outros. Eu tenho que ser igual a Jesus como? Eu tenho que amar. Fernandinho tem aquela canção, eu quero amar como o Senhor ama. Eu tenho que amar como o Senhor ama. Eu tenho que ser igual a Jesus. Eu sou filho do meu Pai, mas Deus não quer que eu seja igual ao meu Pai. Deus quer que eu seja igual a Cristo. Deus quer que eu seja igual a Cristo, que eu receba de Cristo essa natureza, e que essa natureza que eu recebi dele, ela faça parte da minha vida. Ela possa dominar as áreas da minha vida, porque o propósito, querido, é aquilo que domina as áreas da nossa vida. O propósito, ele vai fazer parte das minhas decisões, ele vai me guiar em tudo que eu faço. Qual é o propósito? Ser igual a Cristo. Isso tem que ser a prática da minha vida. Isso tem que ser o que envolve a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Ser igual a Cristo, ser semelhante a Cristo. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja bem, quando nós fomos chamados por Deus, Deus vai com o propósito de Deus, que nós sejamos iguais a Cristo, que nós nos tornemos filhos maduros, ruiós, filhos maduros. Você pode ou deve conhecer pessoas, porque hoje é assim, 21 anos é maior de idade, 21 anos é maior de idade, pode casar, não precisa de autorização do pai e da mãe, pode, enfim, tomar as decisões da sua vida, e aí se diz, 21 anos de idade já é adulto, não é assim? Mas a gente sabe que tem gente que com 21 anos de idade não é adulto, não tem maturidade. A gente sabe que tem pessoas com 25, 30, 40, 50 anos que não amadurecem, que continuam sendo infantis, que continuam sendo crianças nas suas atitudes. E a coisa mais terrível é uma pessoa que tem idade, que é adulto, mas as suas atitudes são infantis. Então briga por causa do que vai comer. Não dá, mas briga lá na casa de vocês. Quem é que comeu isso aqui? Isso que era meu. Não. Adultos brigando porque quem comeu tal coisa. E você olha e pensa que é uma criança brigando. Quem comeu meu iogurte? Quem comeu? Adultos fazem isso. São imaturos. São infantis. Adultos ciumentos. Isso tem lá, né? Não, na sua casa, só na minha, né? Adulto que é ciumento, né? Ciúme. Criança tem ciúme do pai e da mãe, adulto tem ciúme da esposa ou do marido, tem ciúme com quem fala, tem ciúme como criança, faz birra, que nem criança. Mas Deus, Ele não quer que a gente seja um filho imaturo. O que é um filho maduro em Deus? É um filho que entendeu o que Pedro está falando. Você é um sacerdote real. Qual era o maior problema quando a gente começou a ensinar sobre o Evangelho do Reino? E eu me lembro que uma vez uma pessoa disse assim: tá, mas o senhor não vai orar por mim. O senhor disse que não vai orar por mim. O senhor disse que não vai fazer tal coisa. O senhor... Então, para que o senhor é pastor se o senhor não vai orar por mim? Para que eu vou na igreja se o senhor não vai botar a mão na minha cabeça e me ungir com óleo? Porque nós precisamos aprender
a ser o que? Adultos. O que é ser adulto? É ser um cristão maduro. Não depender de ninguém. Não depender de ninguém. Se você tem um filho com 15, com 20 anos, e esse filho, você precisa dar um banho nele. Esse filho, você precisa dar de comer com 15, 20 anos. Esse filho, você tem que trocar a roupa dele. Esse filho é problemático. Existe uma deficiência. Você está entendendo? Existe uma deficiência. Apesar de que existem filhos adultos que vão para o banho, e aí quem está de lá? Me dá minha cueca. Tem homem que faz isso, né? Me dá minha cueca, me dá minha calcinha, minha calça você quer. Você vai tomar banho, você sabe que vai trocar, leva junto. Faça-me um favor. Você tem que ser maduro. Então, um filho imaduro no reino de Deus é aquele que não sabe ainda que se ele está passando um problema, não entendeu ainda que se ele está passando um problema, ele pode orar por isso. Ele pode orar por aquela causa, por aquela situação. Ele pode orar para que Deus cure, para que Deus traga saúde. E ele deve aprender a orar que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Porque nem sempre Deus vai curar e nem sempre Deus vai solucionar como a gente quer. O filho maduro no reino de Deus é aquele que sabe que se ele tem fome, quando você que é adulto, você tem fome, faz o quê? Eu vou esperar minha mulher me trazer, vou esperar minha mãe me trazer, fica lá com fome, a barriga roncando, quem vai me trazer alguma coisa para comer? Você é adulto, o que você faz? Vai lá e dá um jeito de ver alguma coisa para comer, frita um ovo, faz lá um negócio lá, toma um café, enfim, come uma fruta, vai atrás do alimento, porque você é adulto. Mas nós temos no meio do povo de Deus pessoas que são infantilizadas, espiritualmente falando. Não, o pastor não botou a mão na minha cabeça, e agora? O pastor não me ungiu, e agora? O pastor não disse que texto da Bíblia eu tenho que ler, e agora? O pastor não me falou o que eu tenho que fazer, e agora? Agora eu casei, o que eu tenho que fazer? Pastor, o que eu tenho que fazer agora? Eu lembro que na época da religião as pessoas iam me perguntar: pastor, eu estou casado há tanto tempo, será que eu já posso ter filho? Só falta me perguntar como é que faz o filho, porque tem umas coisas bem doidas assim. Pastor, o que o senhor acha? Compra uma moto? Compra uma lambreta? O que o senhor acha? O que o senhor pensa que eu tenho que fazer? Compra uma lambreta velha. Se eu disser isso, a pessoa vai comprar uma lambreta velha, porque ela não tem maturidade para decidir o que vai fazer. Aí isso se torna uma dependência. A pastora pregou há pouco sobre isso, sobre depender de alguém para coisas que você, como um filho maduro, é capaz de decidir. Então, pastor, se eu estiver enfrentando um problema, o senhor não vai orar por mim? Claro que eu vou orar. Mas você não fique pensando: não, se o pastor não orou, não resolveu. Não, você orou, o seu marido orou, a esposa orou, a família orou. A esposa tem uma aliança com o marido, a oração dela vale mais do que a minha. O marido tem uma aliança com a esposa, a oração dele vale mais do que a minha. Os pais têm uma aliança com os filhos, a oração dos pais vale mais do que a minha. Eu sou estranho nesse ninho. Pode haver diferença porque a gente ora a palavra, porque Deus não vai se comover e dizer: ah, Senhor, Ele vai se atender quando eu orar a palavra. Então, quando Jesus morreu, Ele restabeleceu o sacerdócio. Ou seja, o que a palavra de Deus diz? Vocês todos são sacerdotes, vocês não dependem de alguém. Você está entendendo? Porque quando a pessoa estava em pecado, ela dependia de ir no sacerdote, para o sacerdote interceder, para o sacerdote fazer o sacrifício, para ele voltar para casa. E se amanhã ele pecasse, ele tinha que voltar de novo. Aí Jesus diz: vocês todos são sacerdotes. Vocês todos podem orar, vocês todos podem se aproximar de Deus, vocês todos podem se chegar diante do Senhor, vocês todos podem orar, vocês todos podem pregar. Deus o livre,
pastor, se não me avisar um mês antes, eu não prego. Mas todos são sacerdotes, todos oram, todos podem interceder, todos podem clamar, todos podem chegar diante de Deus, todos podem ler a palavra de Deus, todos podem orar a palavra de Deus, todos podem crescer espiritualmente, se tornarem filhos adultos, não dependentes de alguém. Eu não sei se você entende isso. Você não depende de alguém. Então, pastor, se eu não dependo de alguém para orar, se eu não dependo de alguém para nada, por que eu vou na igreja? Porque nós precisamos ter o relacionamento de corpo de Cristo. É no corpo de Cristo que as pedras vão ser ajustadas. É no corpo de Cristo que a palavra diz assim: vocês têm que aprender a suportar um ao outro. No corpo de Cristo não existe um laço, a minha família, é o meu irmão, é de sangue, é o meu marido. No corpo de Cristo, o que me une a você é Cristo. Vocês não são minha família de sangue, mas nos tornamos a família de Deus. E como família, a gente tem que aprender a lidar, a ter paciência, a ter misericórdia. Como uma família normal, lá na tua família é tudo gente boa? Não, tem uns que são teimosos, tem uns que brigam por qualquer coisa, enfim, não dá para reunir a família, porque senão dá confusão às vezes. Tem famílias que são problemáticas. E aí você, às vezes vai e já diz assim, não chega perto daquele tio, aquele tio é muito chato. Não vai lá falar com ele. Cuidado daquela tia, cuidado com não sei o quê. Na família de Deus, a gente senta o infantil do lado daquele que é maduro. E o maduro tem que saber tratar com aquele que é infantil. Porque a palavra de Deus diz, vocês têm que aprender a suportar um ao outro. Se o outro não aprendeu ainda que ele pode orar, que ele pode ser maduro, que ele pode crescer, então compete ao que é maduro ensiná-lo a ser maduro. Irmão, você pode ler a palavra, irmão, você pode orar, você pode buscar o Senhor, você não precisa esperar o pastor convocar para um jejum, para você jejuar, você não precisa esperar o pastor convocar para uma vigília, para orar na madrugada, você não precisa esperar o pastor dizer, tal dia você tem que orar, para você orar, porque você é maduro e você sabe que tem que orar, que tem que ler a palavra, que tem que estudar a palavra, você é um filho maduro, você sabe que tem que se edificar no Senhor. Se você não se edifica no Senhor, você nunca vai crescer. Jesus facilitou isso para você, te tornando um sacerdote também. Você consegue entender? Você não depende mais que alguém vá diante de Deus por você. Você vai. Mas vai por quê? Por causa de Cristo. Porque Cristo está em você. Para encerrar, diz assim, Colossenses, eu quero ler Colossenses de novo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho, para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que Cristo é? A imagem de Deus. O primogênito quer dizer o quê? O primeiro de muitos. Ele é o primeiro de muitos. Nele foram criadas todas as coisas. Ele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, de novo, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. O que é a primazia? Quem é que sabe? O primeiro, o mais importante, é a prioridade. Então, a prioridade de Deus em toda a sua palavra é Cristo. Você já viu às vezes talvez esse termo, o bispo primaz, que quer dizer o quê? O mais importante. Tem vários bispos, mas aquele lá é o mais importante de todos.
Por isso diz o bispo primário. Então, a palavra diz: Cristo é a primazia de todas as coisas. O problema é que as pessoas entendem assim: Deus me chamou para fazer alguma coisa. Deus me chamou para fazer alguma coisa. Então você precisa entender hoje: Deus não te chamou para fazer nada. Ah, pastor, você está... Deus não te chamou para fazer nada. Não, Deus chamou, pastor. Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus. Não, você não tem que fazer a obra de Deus. Claro que tem. Não, não tem. Você não tem que fazer. Quando a gente já diz a obra de Deus, não é nossa. Mas Jesus, ele falou sobre fazer a obra de Deus. Foi questionado pelos discípulos sobre fazer a obra de Deus. Eu quero ver se encontra aqui. Essa não anotei, mas eu creio que aqui, João 6,29. A obra de Deus é esta: que creais naquele que por ele foi enviado. O que é a obra de Deus? Crer em Cristo. Isso não é você que faz. Não, pastor, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, Deus não te chamou para fazer nada. Não, mas eu tenho que ir, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Não, você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Deus te chamou para ser, não para fazer. Deus te chamou para ser igual a Cristo. Só isso. Mas pastor, eu sempre achei que Deus tinha... Eu fui chamado para ir para a África. Eu fui chamado para ir para não sei onde. Eu fui chamado... Não, você foi chamado para ser igual a Cristo. Você foi chamado para ser igual a Cristo. Para ser semelhante a Cristo. Nós lemos o primeiro texto, Romanos 8:29. O que diz? Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E eu lembro que ainda fiz a comparação com o filme negativo. Quem estava aqui semana passada? Vocês lembram? O negativo. Os jovens nem sabem mais o que é isso. Você fotografava numa máquina onde ia um filme negativo. E aí ficava gravada a imagem do negativo. A imagem do negativo, depois ela era reproduzida quantas vezes quisesse. Preto e branco, colorida. Mas todas as cópias tiradas daquele negativo eram iguais. São iguais. Você está entendendo? Então Jesus é a imagem. É a imagem que Deus quer imprimir em nós. Para sermos iguais a Cristo. Para sermos maduros como Cristo. Para sermos filhos à imagem de Deus. Eu posso ser igual a Cristo e viver aqui em São Gabriel. Eu posso ser igual a Cristo e ir para a África, ir para a Europa, ir para qualquer lugar do mundo. Mas eu fui chamado para ser igual a Cristo, a reproduzir Cristo. É para isso que eu fui chamado. Por isso que Paulo diz: até que Cristo seja formado em vós. Nós podemos olhar hoje para a nossa vida e nós podemos dizer: eu cresci no Senhor. Nós podemos olhar para nós mesmos e dizer: eu amadureci no Senhor. Meu Deus, 7 anos me movendo nesse Evangelho. Quantas coisas esse Evangelho amadureceu na minha vida. Quanta imaturidade nós tínhamos lá no começo. Quanta infantilidade. Mas o Senhor foi nos amadurecendo. Fomos crescendo no Senhor. Amém?
mas talvez ainda não chegamos à estatura de Cristo. Mas quem faz isso? O Espírito Santo. Quanto mais eu me exponho a Ele, mais Ele vai formando Cristo em mim. E quanto mais eu me exponho ao Espírito Santo, menos o velho homem vai ter autoridade da minha vida. Então, existem falhas, existem algumas coisas que ainda não estão no lugar como o Senhor gostaria, devem existir. Mas quanto mais eu me exponho, mais Deus vai fazendo isso na minha vida. Mais a natureza divina vai se tornando real na minha vida. Você está entendendo? Mais você vai amadurecendo no Senhor. Mais você vai crescendo. Menos vai se tornando carnal, menos teimoso, menos emburrado, menos infantil, mais maduro, mais cristão, mais igual a Cristo. É difícil, pastor? É difícil. Porque todos os dias nós temos que pegar esse velho homem e levar ele para Cristo. Todos os dias. Todos os dias. O nosso espírito nasceu de novo, mas a alma muitas vezes continua sob o governo da carne. E todos os dias a alma, que representa a minha vontade, o meu desejo, o meu querer, o que eu sou, o que eu deixo de ser, está na minha alma. E essa alma, Cristo precisa ser gravado em mim. Todos os dias. Filhos maduros, filhos iguais a Cristo, filhos iguais a Cristo, filhos semelhantes a Cristo. Se eu sou filho de Deus, eu tenho acesso a Ele, eu não preciso depender de alguém. Se eu sou filho de Deus, Deus me olha e vê Cristo em mim. Ele vê Cristo em mim. E quando eu entro na sua presença, quando eu chego diante dele, por que João entrou na sala do trono? Como é que um homem entra na sala do trono? Como é que um homem entra na sala do trono? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Como que nós entramos na sala do trono? Por causa de Cristo. Cristo nos deu livre acesso. Nós podemos ir. Nós podemos chegar diante dele. Nós podemos clamar a Ele. E quando nós não sabemos orar, mas eu não sei orar, aí Jesus vem e diz na sua palavra, quando nós não sabemos como orar, Deus nos deu um instrumento, Deus nos deu uma ferramenta chamada Espírito Santo, que Ele clama por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes nós não sabemos orar. Hoje eu estava assistindo a palavra que o Samuel vai falar. Nós não sabemos como orar. A gente vai orar e a gente começa a falar tanta coisa que não é a palavra. Não é bíblico. Pode ser emotivo, mas não é bíblico. Pode ser emotivo, mas não está na palavra de Deus. E a gente precisa aprender a orar a palavra. Chegar diante do Senhor por causa da palavra, por causa de Cristo. Orar a palavra. Isso é maturidade. Vamos ficar de pé. Está fluindo algo de Deus, há um trono, há um rio fluindo neste lugar. Há um rio fluindo neste lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Há um rio fluindo. Há um rio fluindo. Feche os seus olhos e entra nesse rio.